Então, conta-me quem é a pessoa que tu vais trazer que vale... Ai, tu não tens microfone, caramba, não dá, a ideia foi boa, mas estes microfones é que funcionam. Okay. Quem é a pessoa que tu vais trazer que vale a pena conhecer? Então, como eu te dizia, eu há um ano atrás ingressei nesta empresa e foi um casal, o Paulo e a Liliana Alves, um casal que eu já conhecia assim muito pela rama, que me convenceu a entrar nesta aventura. E a verdade é que uma das razões porque eu o fiz é porque, conhecendo a história do casal, senti uma grande sintonia e sei lá, como é que tu tens de explicar? Uma confiança enorme no trabalho deles e na sua história. E a Liliana Alves, hoje em dia, acaba por ser uma pessoa... Dizem que as pessoas só fazem amigos na infância ou na adolescência, aqueles amigos verdadeiros. Não é verdade. Eles entraram na minha vida há coisa de 1 ano e meio e hoje em dia ainda não são os padrinhos oficiais do meu Ducas, porque nós ainda não o batizamos, mas sem dúvida que são pessoas muito próximas. E a história dela é super inspiradora, porque ela neste momento é a mulher que ganha mais e que tem mais sucesso na área do network marketing em Portugal. Qualquer pessoa tem a mesma ferramenta nas mãos, pode ser empregada doméstica, ou pode ser gestor, pode ser economista, pode ser doutor, começam todos na mesma plataforma e se tu trabalhas bem, podes chegar muito longe. E eles chegaram muito longe. E chegaram longe depois de uma história em que a Liliana, que depois te vai contar, esteve à beira de morrer, chegou a ter 3% de probabilidade de vida, depois de um aborto retido que lhe aconteceu. Então não me contes mais. E pronto, e só para te dizer que é assim, é uma mulher com uma garra tremenda. Sim. E o que eu preciso na minha vida, o que eu acho que é preciso cada vez mais é histórias que acabam em bem e que não acabam em mal. Claro. Ou seja, tudo ali aconteceu, tudo perspectivava que as coisas não corressem bem e hoje em dia ela inspira milhares, faz palestras pelo mundo inteiro e tem um sonho, que é impactar a vida de 1000 famílias, ajudá-los a ser financeiramente independentes. Eu sou uma dessas famílias. Exato, então vamos conhecê-la. É a Liliana Alves, ela vai entrar ali por aquela porta. Olá, Liliana, boa tarde. Bem-vinda. Amigos de meus amigos são. Muito bem-vinda à nossa tarde, obrigada. Podes sentar-te ao lado da Ritinha. Bom, para sabermos, para já, a Liliana é uma mulher muito bonita, tal como a Rita também, mas não há nada como ouvir uma boa história, principalmente porque é verdadeira, mas contada na primeira pessoa. Por isso era uma vez uma Liliana que queria muito ser mãe, hoje em dia sim, mãe de 2 filhos maravilhosos, mas a primeira gravidez correu muito mal. É sim, a verdade é que nem sempre a vida nos corre bem, não é? Exatamente. E o sonho de eu ser mãe, felizmente realizou-se logo assim que eu me casei, mas infelizmente tive um aborto retido. E o que é um aborto retido? Para as pessoas o feto morre dentro de nós e o corpo não expulsa. Exatamente. E durante esse processo acabei por contrair uma bactéria hospitalar que me provocou uma septicémia. Fiquei com 3% de sobrevivência, entrei em coma. Mas quer dizer, na realidade nós estamos a falar de uma coisa que acontece a muitíssimas mulheres, muitas vezes abortos espontâneos, portanto o feto, ainda nem sequer é um bebê, acaba por não sobreviver, mas depois é expulso naturalmente pelo corpo ou não. Um retido é mais grave porque não sai, mas quer dizer, quem pensa nisso e chega a falar de uma mulher que entra em coma durante 1 mês é muito raro e muito grave. Eu nem tive tempo a fazer luto, não é ter perdido o filho. Nem sequer pensei nisso, porque acabei por entrar logo em coma. Mas também a verdade é que nada na vida acontece por acaso, não é? E tudo tem um propósito. E hoje sou muito grata daquilo que me aconteceu. Sim, isso não tenho dúvidas nenhumas. Mas esta história tem um princípio e um meio e este está muito longe de vir aí o fim, sim, atenção. Sim. E ainda por cima já falas com uma naturalidade, ela já sobre fala estas coisas, sobre esta não é? questão, porque foi algo que efetivamente na altura te abalou muito, não é? Sim, na altura ficava aqui o assunto na garganta e não saía. Sim, mas enquanto estavas em coma no hospital, portanto durante 1 mês, sei que tiveste um grande herói que foi o teu marido, não é? É o homem da minha vida, esperou por mim, não desistiu de mim à porta do hospital, dormiu dentro de uma carrinha e dizia-me todos os dias, porque eu ouvia-o, não sei como, mas eu ouvia-o, eu estou lá fora à tua espera, eu estou lá fora à tua espera, e aquilo dava-me esperança, não é? E durante aquele período, aqueles 30 dias, eu sei que me agarrei à vida, porque a gente tem que se agarrar à vida, não é? Eu agarrei-me à vida e pronto, e felizmente acordei, inválida, numa cadeira de rodas, sem falar, sem andar, sem nada. Mas contra todas as expectativas, até esse mesmo acordar. Sim. Porque chegou a uma altura que inclusivamente perguntaram ao teu marido
se ele dava autorização para se retirar o teu útero. E ele assinou. Mas disse, mantenham-na viva, mas ela vai sair daqui com o pé dela, tal como entrou. tal como entrou. Mas não foi preciso retirar. Graças a Deus não foi preciso retirar. Tive uma equipa extraordinária no hospital que cuidou de mim e que não me tiraram o útero. É verdade que acabei por passar por alguns processos complicados de raspagem e tudo, mas mantiveram o meu útero intacto. Hoje tenho 2 filhos maravilhosos. Sim, exatamente. Quando se percebe que há uma dada altura em que os médicos dizem como é que se chama o teu marido? Paulo. As pessoas têm o nome, ao Paulo. Um grande beijinho para o Paulo, que os grandes homens e as grandes mulheres merecem sempre o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Mas quando lhe dizem a sua mulher tem 3% de possibilidades de sobrevivência e tu tinhas entrado há meia dúzia de dias com a possibilidade de aumentarem a família, quer dizer, tudo isto para o coração, para a cabeça e para a filosofia de vida de alguém, é trágico, não é? Em vez de passarem a ser 3, ele poderia ter ficado sozinho. Verdade. O que é que isso representou para ele e também na tua esperança de te manteres vivo? É assim, para ele tenho que lhe perguntar a ele, não é? Porque é aquilo que eu sei aquilo que eu senti. Ele sei que se agarrou à fé e à esperança, que são sempre os últimos a morrer. E não, se ela entrou aqui com o pé dela, ela vai ter que sair aqui com o pé dela. É verdade que às vezes são momentos incompreendidos, não é? Porque a gente não consegue compreender o sobrenatural da pessoa naquele estado. Mas ele acreditou, ele lutou e perseverou e confiou, não é? Eu acho que o confiar que não, a Liliana vai sair daqui viva, ela tem que sair daqui viva. Para mim foi ver o amor dele, eu acredito que o amor cura. Certo. Eu ver o amor dele a tratar de mim, a ir aos cuidados intensivos, todos os dias, a dizer eu estou lá fora à tua espera, também me fazia sentir que assim, Liliana, respira melhor, não é? E isso fez com que eu não desistisse também, porque eu sabia que ele não estava a desistir cadeira de mim. rodas e quando é que tu voltas a ser a Liliana? Ainda demorou ali um processo que tive que aprender a ser paciente, que a gente não somos, não é? A gente queremos tudo para agora. Disseram-te que tu provavelmente não podias mais não ia voltar a andar. e falar. Eu acho que isso ainda é mais incrível. Quando eu te falei das palestras que ela faz, ela fala para pavilhões atlânticos. Como é que é possível dizerem que esta mulher que inspira, se calhar não podia falar? Mas teve que reaprender a fazê-lo, Tudo. não é? Mas o Paulo foi incansável. Eu fiquei estrábica, eu fiquei na cadeira de rodas, eu não conseguia mexer sozinha, não conseguia comer sozinha. E ele tratou de mim sempre com um pau de uma vassoura para eu endireitar os olhos, com balões para eu ter reflexos. Levava-me para o trabalho. Na altura a gente vivíamos em Massamá, que era um sítio que eu adorava viver, mas num prédio que não tinha elevador. Certo. Então, Pois, se para eu alguém que estava a saía, reaprender a andar. era complicado, era muito difícil eu voltar a ir para casa. Mas ele levava-me para todo lado e nunca teve vergonha do meu estado. Tão bom. Quanto tempo depois é que decidiram voltar a ser pais ou a tentar voltar a ser pais? É assim, lá está, a fé e a esperança é a última a morrer. Mesmo quando os médicos diziam que a Liliana provavelmente não vai voltar a ser mãe, eu não cantava, eu gritava músicas. Meu Deus, dá-me filhos, senão eu morro. Parece às vezes um bocado louco, mas quando ao fim de algum tempo eu voltei a andar, depois os médicos começaram a avaliar porque é que eu tinha tido a septicémia. E há uma determinada altura que eu já andava, já falava, e a médica disse-me, Liliana, vamos tentar engravidar. Era aquilo que eu precisava de ouvir. Exatamente. Porque a partir do momento que ela me diz isso, aquela luzinha da esperança, não é? Volta a acender. E felizmente engravidei logo no primeiro tiro e pronto, e tenho o Ruben cá connosco já há 12 anos. E depois? O Gabriel, que está cá há 10 anos. Que maravilha. Estas palavras são tuas e têm a ver com esperança também, não é? Que Deus te deu uma segunda oportunidade e de certeza absoluta que não era para manteres a vida de contabilista que tinhas e que não te dava tempo nenhum. Como é que as coisas começaram a mudar e depois abarcaste a Rita também nesta 12 mudança? anos ou 13 depois. Certo, mas a Rita e tantas outras pessoas que vais ajudando, mas como é que a vida te começou a mudar?
Eu acredito que Deus é uma segunda oportunidade para viver. E se é para viver, vamos viver como deve ser. Só que a dificuldade é encontrar uma forma, um veículo de vivermos como deve ser. E eu acredito que nasci de novo, tive que aprender a fazer tudo novamente e tive que aprender também a recuperar o curso que tirei de Contabilidade e Administração. Certo. E a verdade é que eu caí num buraco que eu não via fundo, que era, eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, para os meus colegas com anos de experiência, e eu não queria aquilo para mim. Eu não queria passar o resto da minha vida fechada num gabinete, num escritório. Eu queria viver uma vida com mais sentido. Só que como? A questão era o como. E felizmente houve um amigo do meu marido que o convidou a conhecer uma indústria que estava a chegar a Portugal. E o meu marido achou, o Paulo, não é? O Paulo achou que, eu é empresário, isso não é bem para mim, mas a minha mulher quer ficar em casa. E disse-me, Liliana, vai lá. Pronto, a verdade é que eu conheci uma forma de trabalhar completamente diferente. Muito antes do teletrabalho obrigatório, já tu fazias isso, não é? Exatamente, muito antes. E eu percebi que existia uma oportunidade de eu continuar a fazer fisioterapia, porque eu precisava de fazer muita fisioterapia. Claro. E ganhar dinheiro. E houve algo que eu aprendi no hospital que foi, a partir do momento que eu entrei no hospital, a minha torneira fechou. Eu deixei de ganhar dinheiro. E as pessoas podem pensar assim, o dinheiro não é tudo na vida. Não é, mas acalma-nos os nervos. Concordam? Se acalma. E então eu percebi que tenho que conseguir ganhar dinheiro, mas não estar dependente para estar presente, para ganhar para as minhas necessidades. E começaste a poder trabalhar a partir de casa. Exatamente. E, no fundo, para as pessoas que nunca ouviram falar de networking e de e-commerce e mais não sei o quê, que hoje em dia é como também as coisas podem e devem funcionar, então com a pandemia toda a gente percebeu ainda, claro, que é muito mais fácil fazer a partir de casa. Como é que é efetivamente o teu trabalho? O que é que tu fazes? O meu trabalho resume-se a eu falar com o maior número de pessoas possíveis, que existe um veículo diferente de trabalho, do tradicional, que nós estamos habituados, não é? Seja economista, seja advogado, seja a área que for, empregado, seja o que for, em que nós podemos trabalhar exatamente da mesma perspectiva, que é um objetivo de termos o nosso próprio lucro, mas também ajudarmos uma rede a conseguir o seu lucro, através de um franchising pessoal. Muito bem. E aliás, a Liliana fala sempre a partir de casa, mas eu gosto de acrescentar que, por exemplo, o nómada digital, que é exatamente o oposto, que é alguém que não gosta de estar em casa e que gosta de estar a viajar, também tem todos os benefícios em trabalhar numa indústria destas, não é? Ou seja, o que interessa é que tu não tens um lugar fixo, não tens um patrão, os objetivos és tu que os crias, os não é? horários também és tu que os defines. Sim, tu que os defines. E a Liliana falava, ela diz que é só isto que faz, que não é. Mas eu acho que ela principalmente inspira pessoas. Certo. Inspira confiança, inspira com a sua história e acho que isso também é muito bonito. Sim. E também por isso é que ela tem este sucesso que tem. Não é só porque é uma ótima profissional, isto foi que foste ganhando ao longo do tempo, mas a inspiração que tu, ou a história que tu passas e a energia que tu passas e a credibilidade que tu passas é essencial também. Tão bonito. Nós temos duas hipóteses. Quando nos acontece alguma coisa onde nos tornamos vítimas sofredoras ou heróis aprendizes. Concordo. E nós, os portugueses, temos que ser heróis aprendizes e aprender com aquilo que nos magoa, que nos faz sofrer, que todos nós passamos pelo mesmo, não é? Diferentes formas, mas tem que haver uma altura que nós temos, eu acredito, nós temos que abrir as asas e voar. Voar para onde? É para onde nos dá paz, é para onde nos dá reconhecimento, viver uma vida com propósito, fazer sentido naquilo que a gente faz. E aquilo que mais me dá alegria é eu perceber que, é verdade, sofri, doeu muito, mas nós não podemos ficar lá. Porque se ficamos lá, nós afundamos e tornamos-nos vítimas sofredoras. É a vítima. E eu quero, com a minha palavra, falar para o maior número de pessoas possíveis que nós não temos que ficar lá, não é? Nós temos que sair do buraco. Percebes agora que estas, e tu conhecendo um pouco da minha história, que estas palavras exatas que a Liliana acabou de dizer encaixam na perfeição em mim, se calhar por histórias diferentes, se calhar não será uma história tão habitual, mas assentou, é assim, o passado está lá atrás, faz parte de nós, faz parte da nossa história, da nossa aprendizagem, mas há um momento em que
Epá, vitimizações mais não, vamos arregaçar as mangas, sejam aos 40, aos 50. Mas tu nunca foste muito ou aos vítima, 30. nunca te vitimizaste muito, Rita. És de uma das pessoas que eu conheço que mais arregaça as mangas e muda para onde for preciso, sem medo, para trabalhar, para seres feliz e para teres os teus filhos Mas, felizes. Tânia, mas nós vivemos num país em que, e agora, sem politiquices à parte, mas falando muito da nossa sociedade, em que tu sabes que na área artística e na área cultural as pessoas são muito pouco reconhecidas, Claro. nomeadamente a nível financeiro. E, portanto, nesta indústria, da forma como justa e meritocrática que nós trabalhamos, ou seja, cada um pelo seu mérito consegue chegar mais à frente, os resultados são completamente diferentes do que quando eu andei anos como é que se diz? A batalhar e a bater na mesma a não porta. chegar a suprir as necessidades da minha família como eu queria. Não é suprir as necessidades, é se calhar até mais do que isso, é ter uma vida confortável como eu acho que eu mereço e todos nós merecemos, não é? Sim. Obviamente que tens de trabalhar, não há magia. Mas hoje em dia estás a conseguir Não há isso. magia, mas hoje em dia estou a conseguir isto graças muito à Liliana, ao Paulo e a uma equipa fabulosa que nós temos e a todas as aprendizagens, que é ótimo aprender sempre. Muito obrigada às duas por terem vindo. Liliana, muitas felicidades e tenho a certeza que vão ultrapassar as 1000 famílias que vais conseguir mudar a vida. Bora lá. Exato. E tu, querida Rita, esta casa é sempre tua. Obrigada, E meu a amor. casa do meu coração também. Obrigada. Um grande beijinho. Obrigada, muito obrigada.